baixa autoestima, sensação de estar incomodando, pensa 1000 vezes antes de dar a sua opinião diante das pessoas. Muitos desses sintomas acometem pessoas com TDAH, e eu era uma delas. Investi em autoconhecimento, testei várias estratégias e depois de muito treino e prática, desenvolvi um método para superar tudo isso. E você também pode conhecer esse método no primeiro link da descrição. E aí, no ambiente que a gente está hoje, isso é fácil de encontrar, né? Uma coisa que eu percebi com relação ao TDAH e as dificuldades naturais do TDAH, isso eu estava até conversando com o meu psiquiatra outro dia e ele concordou comigo. As pessoas que têm TDAH, elas têm... As pessoas que têm TDAH, elas têm as suas dificuldades naturais que atrapalham todo dia. Ela quer abrir o livro, velho. A criança que vai para a escola, ela abre o livro de matemática na página 20, no comecinho da aula. Mas para aí. Então ela vai, ela para, ela começa a rabiscar, desenha em volta do livro, não copia, ou ela começa a copiar como eu fazia. Copiava o cabeçalho, né? Eu estudava no colégio que tinha um cabeçalho lá, colégio tal, dia tal, de 1900 e tanto. Aí eu escrevia e parava ali. Porque eu preferia simplesmente começar a desenhar ali. A letra A final, ela já virava uma rodinha de um carro que eu ia... Fórmula 1 que eu ia desenhar ali. E isso era tão terrível que eu tentava voltar para copiar do quadro. Na época você sabia que tinha isso? Não sabia. Isso aí foi de alfabetização, assim, no comecinho. Com 8 anos já saiu o diagnóstico, mas mesmo o diagnóstico naquela época, início dos anos 90, ele era simplesmente engavetado. Beleza, eu tenho esse diagnóstico, o que eu faço com isso? Era precário, né? Precário demais. Como é que era o tratamento medicamentoso nessa época? Existia as opções? Cara, existia, Ritalina, mas só, era né? pouco divulgado também. Era só Ritalina, né? Ritalina, o Vivance veio depois e tudo. Ritalinazinha de 10, hoje em dia tem LA e tudo conserta, entendeu? A gente vai falar um pouco disso também. Mas o negócio do foco atencional realmente era um problema. Quando você é adulto e você amadurece, geralmente a questão da hiperatividade reduz um pouco. Porque você amadurece o córtex pré-frontal e aí aquilo dá um gás em você, você consegue ter um pouco mais de controle sobre os seus impulsos. Mas ainda o freio social, a memorização de regras sociais, isso daí é muito prejudicado também. Mas uma coisa que eu estava conversando com o meu psiquiatra, que ele concordou comigo, que é o seguinte: o TDAH, que começa a vencer na vida, ele é um herói de si mesmo. Por quê? Ele lida com seus problemas que não desaparecem. O medicamento, ele alivia temporariamente alguns desses sintomas. E às vezes é um temporário quase parecido com essa questão de você estar depletando a questão dos neurônios receptores de uma determinada substância. Já falou da dopamina e tudo. Por quê? Muitos dos que estão assistindo aqui podem falar isso. Pô, quando eu comecei o tratamento com medicamento, cara, a primeira semana foi lindo, cara. Imediatamente eu tinha meu livre-arbítrio, meu controle sobre mim mesmo, sobre meus impulsos e tudo. E aí, com o passar do tempo, isso foi meio que sumindo. É como se você fica cheirando muito um perfume. Sensibiliza, né? Sensibiliza. E aí, o que acontece? A pessoa com TDAH... Perdão, dessensibiliza. Dessensibiliza. A pessoa com TDAH, que ela consegue começar a vencer, ela cria estratégias do seguinte... É um cérebro que utiliza a sua neuroplasticidade, porque ela não desaparece no TDAH. Nós temos uma mente degradê. Todos nós temos algum nível de ansiedade, algum nível de desatenção, etc. Só que aí, com determinados transtornos, aquilo é muito maior. E mais presente, e mais frequente. Mas o que acontece? Essa neuroplasticidade, ela entra em cenário do seguinte sentido. É o rio que contorna as pedras. Você aprende a lidar... a sair das suas situações difíceis, das suas dificuldades de você abrir o livro, porque, por exemplo, um truque que eu faço, eu abro meus livros com a boa vontade de ler, só que diferente de uma colega que eu tinha no banco, que ela, numa sentada, ela lia um livro desse tamanho, uma noite inteira, sei lá, eu não consigo fazer isso. Então, qual o macete? Eu leio o primeiro capítulo. Gostei mais ou menos? Vou para o capítulo 3, porque o título parece mais interessante. Aos poucos, eu vou lendo o livro inteiro, de cabo a rabo, mas nunca seguindo, se eu seguir a ordem, eu paro no capítulo 2, porque o capítulo 2 é um saco. Então, às vezes eu li o capítulo 1, 3, 4, 5, que é o final, mas o 2 eu deixo porque o 2 eu não consigo me conectar. O TDAH, que não tem essa consciência, que não desenvolveu esse truque, essa questão neuroplasticidade, enfim, de se desenvolver, ele fica à mercê dessas dificuldades. Então, por exemplo, algumas pessoas conseguem vencer na vida, apesar do TDAH. Muitas pessoas têm uma corrente aí que fala que é um superpoder e tudo, eu discordo completamente. Mas são pessoas que conseguem driblar suas dificuldades, apesar de tudo estar jogando contra você. Então, por isso que eu acredito que as pessoas falam, e tem até uma corrente, tem uma charge aí que fala que o TDAH, isso é antigo, tem uns 10 anos, o TDAH seria uma Ferrari com freio de Fusca. Tem várias interpretações para isso. A minha interpretação é a Ferrari. Você é um canhão, você é um monstro, você é hiper inteligente, mas tem um freio de Fusca. Eu falei, cara, uma Ferrari com freio de Fusca ou sem freio,
continua sendo um carro disfuncional que não pode passar de 20 por hora. Porque na primeira curva fechada ele pega o poste. Então, a questão é o seguinte. Todos nós somos inteligentes. Todos nós podemos chegar em algum local. Agora, nós temos um atrapalho dentro de nós, que é a questão do TDAH. Eu dissocio. Você pode ser uma pessoa muito inteligente e ter TDAH. Você pode ser uma pessoa com inteligência mediana ou até baixa e ter TDAH, o que vai dificultar ainda mais a sua vida. Agora, essas pessoas que conseguem decolar na vida, apesar do TDAH, dessa mochila de pedras que você carrega, são pessoas que conseguem, de alguma forma, modular o seu ambiente, de alguma forma, entender essa sua neuroplasticidade, seja por sorte, na cagada, ou seja porque alguém ensinou, o cara se autodesenvolveu e consegue superar. Agora, não significa que você é naturalmente uma pessoa super inteligente.